Eu posso estar errado, mas essa é a primeira vez que eu vejo as instituições burguesas se manifestarem contrárias ao golpe, digamos assim, sabe? E se manifestarem no sentido de tomar alguma medida que possa dificultar um golpe armado nas eleições. Então, partidos pedem a suspensão do porte de arma durante o período eleitoral. Ou seja, se o porte de arma está suspenso durante o período eleitoral, todo mundo que estiver portando arma e for civil no período eleitoral está portando arma ilegalmente. O que não impede as pessoas de portarem arma da mesma maneira, porque ter as armas na mão não as impede de usar. Isso aqui é uma medida meio justpositivista, do tipo, não, você não pode usar porque é ilegal. Não pode usar porque é ilegal. Ué, mas eu vou usar mesmo assim, mas é ilegal. Foda-se que é ilegal, sabe? Mas é a primeiríssima vez que eu vejo algum movimento em direção de fazer alguma coisa acerca do golpe que vai ser tentado no Brasil, tá? Exato, o problema é comprar. O problema é permitir a compra. Porque uma vez que a arma tá na mão, não pode usar. Quem disse que eu não vou usar? Mas não pode. A lei diz que não pode. Golpe é ilegal. Exato, golpe também é ilegal. Pirataria também é ilegal. Ninguém deixa de piratear por causa disso. Líderes das 7 siglas temem escalada de violência política no país. Requerimento foi entregue ao ministro do TSE, Alexandre de Moraes. Líderes de 7 partidos pediram ao Tribunal Superior Eleitoral, nesta quarta-feira, a suspensão do decreto de armas durante o período eleitoral. Os representantes temem a escalada de violência política no país. Os parlamentares foram recebidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que está exercendo presidência na corte no período de 2 a 17 de julho. Que nos dias da eleição, 2 de outubro a 30 de outubro, seja necessária a proibição da circulação de pessoas portando armas e a entrada nos locais de votação e sessões eleitorais, em sendo somente permitido aos membros das forças de seguranças que estejam no efetivo exercício da atividade policial ou de segurança. Pelo que eu tô lendo, então, policiais da reserva também têm o seu porte de arma revogado nesse período. O documento é assinado pelo PT, PCdoB, PSOL, Rede, PDT, PSB e PV. Tá, novamente, é difícil de comentar isso aqui porque, novamente, o presidente todos os dias vai nas suas lives, todos os dias que tem live, ele vai na live, falar sobre o que as pessoas têm que fazer para dar um golpe. Isso é loucura. É loucura. É bem surreal isso, sabe? É escancarar a ditadura da burguesia brasileira. Escancarar. É demonstrar que a lei não serve para proteger a todos e o Estado está acima das classes. Isso não existe, tá? Isso deixa isso muito claro. Porque parece que tá todo mundo sem reação? Porque quem deveria ter reação tá do lado do Bolsonaro. A lei é para todos, o Padilha já tinha dito, né? Pra você ver como a social-democracia lida com o fascismo. Não lida, né? Não lida, simplesmente. E falando nisso, né? Olha só essa chamada. Há uma fascistização do centrão, que está em simbiose com o bolsonarismo, diz deputado. Peraí, deixa eu ver qual deputado, né? Para Rogério Correia, a aprovação do estado de emergência na PEC Kamikaze, a gente já fala sobre isso, mostra que o centrão está em simbiose com o neofascismo de Jair Bolsonaro e Arthur Lira. Fisiologismo fascista é algo a ser estudado. Rogério Correia de qual partido? PT, tá. Pois bem, isso aqui é um exemplo fantástico do que se fala naquele texto da Internacional Comunista que eu li no meu vídeo sobre integralismo. E eu só quero fazer um parênteses. Eu recebi um comentário de um cara falando assim: eu sei que faz parte do cosplay de vocês citar documentos soviéticos, mas a gente já tem textos brasileiros falando sobre fascismo. Eu fiquei tipo, faz parte do cosplay de vocês? Eu cito um texto de 1933 que já tinha analisado o fascismo como ele é em sua essência, de cabo a rabo, e o cara me mete essa. Eu não entendi, sabe? Eu não entendi do tipo, nossa, não pode citar documento soviético porque é cosplay, sabe? Achei, sei lá, eu queria compartilhar porque eu achei esse comentário muito esquisito. E aí o cara fala, já tem a análise do Leandro Konder. Como assim já tem a análise? Os caras em 33 na Internacional já falam o que o Leandro Konder fala. Eu não entendo o uso da palavra já tem aqui. O uso da expressão já tem. Se tem algo que já tem, é a análise da Internacional. É o contrário. Mas enfim, nesse próprio texto da Internacional, uma das coisas que eles salientam é que a social-democracia não está equipada para lidar com o fascismo, porque a social-democracia se preocupa em diferenciar ditaduras da burguesia veladas e ditaduras da burguesia escancaradas. Então, por que naquela definição da Internacional, o fascismo é a ditadura aberta? Porque na democracia burguesa, nós temos uma ditadura velada. Nós sempre estamos sob a ditadura da burguesia, gente. Sempre estamos. A questão é que no fascismo, isso é uma ditadura escancarada. A ditadura da burguesia fica violentamente explícita. E aí, na leitura comunista, pela social-democracia se preocupar em fazer uma diferença e uma clivagem entre democracias burguesas e fascismo,
acaba fazendo, às vezes, da ditadura burguesa de sempre, entendem? Eu sei que parece um pouco complicado, mas é isso que está acontecendo aqui. Há uma fascistização do Centrão que está em simbiose com o bolsonarismo. É como se o cara tivesse descoberto que no teto, no céu tem o sol. O cara olhou e falou assim, caralho, tem uma bola de fogo quente no céu, eu preciso falar isso pra todo mundo. É claro que o Centrão está em simbiose com o bolsonarismo, porque o Centrão só é Centrão no nome, o Centrão é de direita, e a direita está do lado da ditadura da burguesia, e a ditadura da burguesia se escancara em momentos de fascismo. Então assim, esse cara, ele descobriu o que os comunistas falam sempre, sempre. A direita, quando acha necessário, apoia o fascismo, porque o fascismo é o botão de emergência da burguesia. Então é claro, o Centrão sempre esteve em simbiose com o bolsonarismo, porque o fascismo é quando o liberal sai de férias. Quando acaba as férias do liberal, ele se torna fascista, quando isso é necessário. O meu ponto aqui é que o fascismo e a democracia burguesa liberal tradicional são muito parecidos, gente. A questão é que uma é uma ditadura velada e outra é uma ditadura escancarada. Um faz parte do outro, e um nunca pestaneja em fazer uso do outro para se manter. Em entrevista ao Fórum Café na manhã dessa quinta-feira, o deputado Rogério Corrêa, do PT, que denunciou as manobras de Arthur Lira para a aprovação da PEC Kamikaze, afirmou que o Centrão está em um processo de fascistização. O Centrão não está em um processo de fascistização porque isso dá a entender que ele nunca foi apto, nunca foi disposto a se aliar com o fascismo. Isso é simplesmente mentira. Isso é mentira. Eu falo da simbiose entre o vencer e vencer, que o Centrão colocou e o Lira encarnou isso. É a fascistização do fisiologismo do Centrão. Eles estão em simbiose, infelizmente, diz o deputado usando o termo científico sobre a relação entre dois seres vivos. Tá explicando o que é simbiose, né? Então, por que para a social-democracia existe uma clivagem entre democracia burguesa tradicional e fascismo? Para eles, isso é surpreendente. Para nós, não é. Para nós, não é. Então, exato, não é mentira o que ele tá falando. Só que não é nada novo e não é um processo, é algo que sempre foi assim. Isso piora ainda mais. Imagina o fisiologismo fascista, é algo a ser estudado. O fisiologismo fascista é o fisiologismo de sempre, porque é o fisiologismo da burguesia. Isso é uma das coisas que irrita, gente. E isso é uma das coisas que eu acho insuficiente quando as pessoas citam Humberto Eco para falar sobre fascismo. O fascismo, antes de qualquer coisa, é um processo de defesa do capitalismo. O fascismo é um fenômeno burguês. E toda e qualquer análise do fascismo que não leve em consideração o fato do fascismo ser um fenômeno burguês está incompleta. Então, imagina fisiologismo fascista. Qual é a diferença entre o fisiologismo fascista e o fisiologismo de todo dia? Não tem, os dois são burgueses. Os dois são de defesa dos interesses da classe dominante. Só que um é de banho tomado e o outro não é. E esse movimento de grupos de extrema-direita tentando aproximar os fenômenos fascistas da esquerda, do comunismo, da União Soviética, isso tudo é para ocultar o fato de que esses fenômenos são muito mais parecidos com eles. Muito mais parecidos com eles. É algo a ser estudado. Cara, eu detesto essa expressão. É algo a ser estudado. Como se isso já não tivesse sido estudado. Como se já não tivesse teóricos extremamente competentes falando sobre fenômenos fascistas. Mas aí vem o cara do PT e fala assim, nossa, isso aí precisa ser estudado. E aí vocês entendem o que nós comunistas dizemos quando a gente afirma que a social-democracia não está equipada para lidar com o fascismo? É o cara vendo um fenômeno fascista, se aliar com a burguesia dessa maneira e falar, nossa, precisamos estudar isso aí. Pelo amor de Deus, né, velho? É um fenômeno que vem acontecendo. Não creio que seja meramente uma prestação de serviço do Centrão no velho estilo toma lá da cá. Tem coisas piores por trás disso. O PT e a esquerda votaram sim aumentando o Auxílio Brasil de 400 para 600, porque o povo passa fome. Nós não tínhamos como não votar numa situação de tanta miséria que o próprio Bolsonaro colocou. Então nossa opção foi votar sim, eu concordo com ele. Mas não poderíamos admitir que no interior dessa PEC tivesse um estado de emergência. Como é que a gente entrega para Bolsonaro, que é um fascista, um estado de emergência? Ainda mais com essa questão das Forças Armadas, ameaças ao TSE, ao Supremo. Por isso eu falo que o Centrão está em simbiose com o neofascismo. De novo, isso é absolutamente previsível. Absolutamente previsível. Então eu quis salientar aqui que o deputado Rogério Corrêa, que é de um partido social-democrata, está demonstrando pra gente como a social-democracia é desequipada para lidar com o fenômeno fascista. Inclusive, se demonstrando surpreso com a aliança de uma coisa que a gente chama de centrão, que todo mundo sabe que é a direita. Todo mundo sabe que é a direita. Todo mundo sabe que é a direita. Está se aliando com pautas neofascistas. Nada disso é surpreendente. E nada disso precisa ser estudado, porque isso já é estudado há muito tempo. Eles são burro, mau caráter ou mal informado. Não é nenhum dos três na minha leitura. É só a questão da social-democracia ter no seu mecanismo interno a incapacidade de lidar com um fenômeno desse. A gente vai falar disso, eu vou continuar elaborando esse pensamento com uma próxima notícia. O que há de novo nesse neofascismo? A forma, só. A gente só chama de neofascismo para não confundir com o fascismo da década de 30. Mas é só a forma mesmo. Porque o fascismo continua tendo suas características fundamentais iguais.
Porque o fascismo é um fenômeno que é gestado no útero do capitalismo. E aí vamos lá, né? Vamos falar um pouco mais da PEC Kamikaze. MP aciona o teu cu contra a PEC dos auxílios. Siglas pedem porte de arma suspenso nas eleições e mais. Isso aqui é um apanhado de notícias, né? O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado do Ministério Público junto ao teu cu entrou com um pedido de medida cautelar no próprio tribunal contra a PEC dos auxílios. A proposta que foi aprovada na noite dessa quarta-feira pela Câmara dos Deputados prevê um aumento de 40 bilhões com gastos do governo com programas sociais às vésperas da eleição. Segundo Furtado, a emenda proposta é flagrantemente inconstitucional e pode constituir abuso do poder político e econômico, sendo os responsáveis passíveis de ações e impugnações do mandato eletivo, no caso o presidente Jair Bolsonaro que apresentou a PEC. A legislação eleitoral proíbe a efetivação de novos benefícios sociais em ano eleitoral, justamente para que não haja nenhum tipo de beneficiamento de um ou outro candidato por meio da máquina pública. A lei, no entanto, abre brechas para estados de emergência. Então, vocês entendem a sinuca de bico que o Bolsonaro colocou a gente? O Bolsonaro. Não o Bolsonaro, né? Mas todo o projeto da burguesia desde o golpe de 2016. Coloca o Brasil numa situação de penúria profunda, de fome, de retorno à fome, de desemprego, de miséria. E aí viola as próprias regras e coloca... Isso é uma das coisas que o deputado do PT, que a gente acabou de ler, explicita na fala dele. Como, perante uma situação de miséria, a gente vota contra um auxílio de R$600? Como a gente vota contra isso? Só que a gente sabe que é uma crise que foi gestada pelo próprio presidente que propôs esse aumento e a gente sabe que isso pode impulsionar a candidatura dele. Porque, novamente, auxílios em momento de eleição tem um efeito demagógico muito forte. Olha a sinuca de bico que a gente tá. A gente fica entre votar a favor de algo que vai beneficiar as pessoas que estão passando fome, mas que pode beneficiar quem causou essa fome. Olha que situação. E aí, ao mesmo tempo, para poder aprovar isso, a gente precisa instituir um estado de emergência que vai dar poderes inéditos para um filho da puta que tá na presidência da República. E aí, imagina o poder que o Bolsonaro vai ter de executar um golpe com um estado de emergência. Para que a PEC fosse aprovada, então o governo federal decretou estado de emergência diante a ameaça de segurança alimentar da população brasileira, que foi causada pelo próprio governo. O próprio governo causa insegurança alimentar e é forçado, né? E propõe declarar estado de emergência para poder sanar a fome que ele mesmo causou e aumentando os seus próprios poderes. Vocês entendem o nível de xadrez 4D que está sendo jogado aqui? Bolsonaro criou, possivelmente de forma deliberada, um estado permanente de frustração do planejamento orçamentário para falsear o cabimento de créditos extraordinários. Existem evidências de que pretensa situação emergencial teria sido artificialmente fabricada. Eu não sei, tá? Eu não sei se eu sou cético a respeito do gênio incompreendido, tá? Da tese do gênio incompreendido. Porque tem muita gente que fala assim, não, porque quando o Bolsonaro fala tal coisa na live, ele tá jogando uma cortina de fumaça pra encobrir a estratégia a longo prazo. Eu fico tipo, gente, vocês estão superestimando a inteligência do cara, tá? Eu acho que assim, eu não acho que os caras tinham um plano a longo prazo de fazer o Brasil voltar pro mapa da fome pra depois instituir estado de emergência pra executar um golpe. Eu acho isso um pouco arrojado, tá? Eu acho isso um pouco arrojado demais. O verdadeiro intuito de servir a interesses eleitorais é essa tese do gênio incompreendido. A PEC irá aumentar o Auxílio Brasil, 400 para 600, conceder uma bolsa caminhoneiro de 1.000 mensais e bolsa taxista. Então, aí, novamente, numa situação de penúria criada pelo próprio governo, como é que a oposição vota contra isso? Não tem como votar contra. Concordo que a situação da população brasileira seja digna de atenção e que os benefícios buscados pela PEC são importantes para grande parte da população. Mas a questão é, por que esperar as vésperas da eleição para que o governo buscasse aplacar o sofrimento da população que só aumentou durante a atual gestão? Isso aqui é retórico, né, gente? Por que buscar as vésperas da eleição? Não preciso responder para ninguém essa questão, né? Pelo amor de Deus. O que acontece se os políticos da burguesia tentam um golpe e, tipo, a maioria esmagadora da população vai contra? O que acontece? Acontece exatamente um golpe. A própria definição de golpe pressupõe que uma minoria ou maioria da população toma o poder de assalto de forma violenta. E de forma a quebrar de forma a representar o interesse de um grupo específico. Então, o golpe sendo feito por uma minoria não é inédito na história. O que acontece é o seguinte: um golpe de Estado pressupõe a tomada do Estado. E o Estado tem um aparato de repressão violenta da população. O que acontece é o que acontece na ditadura militar, a repressão violenta da população. Como foi durante a ditadura militar. Revolução é golpe? Não. Não existem conceitos metafísicos. O que isso quer dizer? Não existem conceitos que estão em algum lugar no universo e a gente vai lá e pesca esses conceitos fixos.
Os conceitos, eles sempre partem de um ponto de vista. E o próprio conceito de revolução e golpe parte de um ponto de vista. Na nossa leitura de comunistas, a revolução, ela pressupõe uma transformação de sistema. Então, por exemplo, todas as revoluções coloridas que aconteceram no começo dos anos 2000 não são revoluções porque elas não mudaram o sistema, elas preservaram o sistema, não importa o quanto de apoio popular elas tiveram. Então, para vocês entenderem a diferença entre revolução e golpe, vocês precisam primeiro entender que não existe definição neutra de um conceito abstrato. Não existe mesmo. Porque vocês sabem que, na prática, revolução e golpe é utilizada de forma política e não de forma analítica. Golpe é o que eu não gosto, revolução é o que eu gosto. Por isso que as pessoas chamam... por isso que o Bolsonaro mesmo chama o golpe de 64 de revolução de 64. Só que para nós, comunistas, revolução é o que gesta e o que gera uma transformação de sistema, uma ruptura de sistema. Há quem também defina revolução e golpe como a revolução é feita a partir de integrantes de fora do aparato estatal e o golpe é feito a partir de integrantes de dentro do aparato estatal, o que é uma coisa que me parece coerente também. O golpe é quem já está fazendo parte de dentro do Estado e toma o poder desse Estado à força. A revolução são pessoas que estão fora desse Estado e aí tomam o poder desse Estado à força. E falando de golpe de Estado, né? É uma definição que existe também. Mas, novamente, repetindo pela terceira vez, não existem definições fixas metafísicas absolutas. Isso aqui a gente acabou de ler. Enfim, essa é a PEC Kamikaze. Uma ditadura do Bolsonaro seria uma ditadura do Paulo Guedes? Uma ditadura do Bolsonaro seria uma ditadura de uma ala específica da burguesia. Porque não existe ditadura sem apoio da burguesia. Não existe uma ditadura de uma elite política, não na democracia burguesa. Então a gente sabe que existe uma ala da burguesia que apoia o Bolsonaro, que gostaria da continuidade do governo dele. Inclusive, o próprio Arthur Lira tem muito... O Arthur Lira, que basicamente é o chefe do executivo de facto, teria muito interesse na continuidade do governo do Bolsonaro, porque a partir do governo do Bolsonaro, o Arthur Lira foi capaz de manejar um orçamento bilionário e basicamente controlar os rumos da política brasileira.